O papo de hoje é com uma figura do futebol que há muito tempo eu queria trazer aqui para esse bate-papo, eu queria trazer para essa conversa, porque a gente gravita no mesmo universo, no mesmo ambiente de estudo, né? Já estive em vários eventos com o Léo Samarra, que é meu convidado, quem está aqui já acompanhou pela descrição. O Léo é treinador, o Léo é coordenador de cursos da AFA, né, da Escola Argentina, que eu tanto admiro, que eu tanto vejo conteúdo por trás. Enfim, então é um prazer imenso, sem muitas delongas, porque ele tem muito conhecimento e para quem está acompanhando, e para mim também particularmente, é muito bom poder aprender e beber de toda essa fonte de riqueza que ele tem sobre o futebol. Léo, então, cara, eu queria começar do princípio de verdade, como que surgiu o seu interesse para o futebol, como que você ali na Argentina entrou nesse meio, entrou nesse ramo, enfim, grande abraço, obrigado por ter aceito o meu convite, é um prazer imenso recebê-lo, Léo. Ô, Marcel, obrigado a você, é uma grande honra estar batendo esse papo contigo. Bom, começou como todo garoto, apaixonado pela bola. O primeiro presente, pelo menos da minha geração, sempre foi a bola, né? Então, bom, minha carreira como jogador, fiz todas as categorias de base no futebol argentino, uma saída precoce também do futebol, vida como atleta, mas com a grande chance, a oportunidade de começar a tornar minha vida profissional como um formador. Então, rapidamente, muito jovem, já com um pouco mais de 20 anos, comecei a minha vida profissional, fiz a minha escola de formação, me preparei e comecei essa aventura de acertos e erros dentro da nossa profissão, que é o único caminho que leva para a gente aprender, se reinventar. E aqui chegamos, já com quase 40 anos, há poucos dias de completá-los, seguindo com a minha carreira. Que bacana, Léo. E nesse momento você está na Espanha, né? Eu estou voltando para a Espanha agora em março. Tá? Legal. Eu voltei para o Brasil no final das competições, no encerramento das competições na Espanha pela pandemia. Vim alguns meses para o Brasil e agora em março eu estou retornando. Bacana. Ô, Léo, o primeiro contato que eu tive com você foi em um dos Conafoods que você participou, ali em 2017, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não lembro exatamente o ano, mas lembro que você me marcou muito em uma palestra, em um bate-papo, em um workshop que você participou, expondo as diferenças do futebol, do treinador argentino com o brasileiro, né? Você me contava que veio para o Brasil em 2014 para trazer os conceitos da escola argentina. E aí você pontuou de maneira muito clara, didática e prática, né? Porque não é muito interessante a gente fazer críticas, ironias. Quem me conhece sabe que eu não vou muito por esse lado, sim, de entender os porquês. Então, eu queria que você trouxesse, Léo, esses paralelos que tem da escola argentina para a escola brasileira, com muito conteúdo que você tem. O que você enxerga no macro, desde que você veio para o Brasil, até das suas observações antes, previamente, das diferenças do técnico argentino, da escola argentina, para a nossa aqui brasileira. Léo, por favor. Marcel, primeiramente, são dois aspectos, creio que são uma mistura fundamental para que dê certo o projeto profissional. Primeiro, a rigorosidade da escola. Então, a escola argentina é altamente rigorosa, é muito complexo, excessivamente estrita em suas regras. E, em paralelo a isso, a cultura própria do profissional argentino. Somos muito estudosos, porque a gente já vem com uma bagagem muito sólida e muito forte em nosso processo formativo de base inicial, né? Nosso ensino fundamental, nosso ensino médio. É muito complexo, muito difícil, muito exigente. Então, essa exigência já faz parte do nosso DNA. Podemos discutir se é certo, é errado, mas já faz parte da nossa própria vida cotidiana, né? Então, o DNA do argentino é esse. Então, chegamos nessa mistura numa escola que exige, cobra, mas também entrega os conteúdos que são necessários e permitem que a gente abra, continue expandindo a cabeça e entrando numa profissão que vai além já dos recursos tradicionais, né? O conhecimento básico tático, que em algum momento fez a diferença, mas hoje já não é o suficiente.
Ô, Léo, isso que você está falando é de uma riqueza gigantesca, pelo seguinte, a gente analisando de maneira geral, claro que tem exceção, mas de maneira geral, o jogador argentino, ele é muito mais agressivo com e sem a bola do que o jogador brasileiro. O jogador brasileiro tem uma dificuldade imensa em ficar concentrado os 90 minutos do jogo. E aí eu vejo muito a questão de treino transferindo-se para o jogo. Se eu não tiver um treino agressivo e intenso, eu não vou ter um jogo agressivo e intenso. Intensidade aqui eu falo uma intensidade complexa. Não é correr mais, é intensidade técnica, tática, física, mental, né? Isso da agressividade que eu citei, também uma agressividade de posicionamento corporal, de ficar ligado de fato os 90 minutos. Tem muito a ver com isso, então, Léo, porque se a gente pegar a cultura, né, e o sistema é a cultura, o futebol brasileiro teve craques por muitos anos que, pela técnica, resolviam partidas. Isso, de certa forma, foi bom porque trouxe conquistas, mas no futebol atual, isso foi prejudicial, porque só o jogador na técnica não resolve mais muita coisa. É isso que você está falando também, Léo, essa agressividade. Não é um estádio lotado que vai trazer um comportamento agressivo 90 minutos para o jogador. É cultura, é treino, enfim, é tudo isso, Léo. O comprometimento e a solidariedade e esse espírito sacrificado, isso marca e muito. E é a identidade do jogador argentino, também do jogador uruguaio, porque faz parte da nossa própria cultura, né? Então, você vê no nosso país, acontece qualquer inconveniente com um setor social determinado, aposentados deixaram de cobrar o seu salário, sua aposentadoria, e o povo sai completo na rua. Então, isso no Brasil, é difícil a gente encontrar esta situação. Se não é teu bolso que está sendo prejudicado, dificilmente você sai à rua defender a causa de outro. Então, nós temos um pouco essa particularidade. Dentro do futebol em si, a intensidade, a agressividade, como vivemos, jogamos. Como treinamos, jogamos. Então, se teu treino não é intenso, não é agressivo, não visa transformar, levar aos 90 minutos do final de semana essa intensidade, mas depois você cobra no final de semana uma intensidade, uma rigorosidade que você não treinou, é uma contradição muito grande. Então, perdimos um pouco esse aspecto. Eu, de fora, né, observando esse cenário brasileiro, se perdeu muito deste sentido, porque o Brasil também deixou um pouco esse espaço aberto. O futebol brasileiro, que tanto se fala, né, o futebol de rua, interescolar, foi se devastando, se destruindo com o passar dos anos. Então, já hoje ao futebol de base também chegam todas essas carências que são inerentes ao que a gente precisa para construir um jogador competente. Não, isso aí também é muito profundo, porque a gente não tem mais o futebol de rua que a gente tinha antigamente. O mundo mudou e a gente não tem mais tantos campinhos aqui, por exemplo, como a gente tinha há 25, 30 anos atrás. Quando eu era criança, a opção era jogar futebol. Eu talvez tive ali as 10 mil horas de prática, né? Porque a minha vida era jogar futebol, Léo. Hoje essa molecada não tem. E eu vejo esse jovem brasileiro muito mais participativo com o que o jogo oferece, o status do jogo, do que propriamente o amor pela bola, Léo. É a foto na rede social, é o glamour que traz o futebol. Eu via antes, de repente, o gostar de jogar bola, o gostar de jogar futebol, que hoje se perdeu um pouco. Eu não sei se a realidade que você vive na Argentina é parecida. Imagino que sim, porque o mundo mudou, a gente tem violência, a gente tem mais construções, enfim. Mas essa pedagogia de rua que marcou muito o futebol sul-americano, vou até estender além do Brasil, ela já não existe mais como era antes, né, Léo? É certo. Eu creio que não é o mundo que mudou, senão que nós, como adultos, fizemos mudanças neste mundo, né? Então, temos todas as ferramentas para recuperar todo esse tempo perdido, esses espaços perdidos, mas nada é feito. Então, tem muitos espaços que antes existiam e que continuam existindo, mas o esforço das políticas sociais e demais já não estão voltados a recuperar e resgatar tudo isso que a gente perdeu. Então, hoje você no Brasil tem quantas associações de moradores?
com campos de futebol, algumas campos abandonados, outras com campos cuidados e protegidos para os veteranos, para os amadores, e não para criança, não para garotada. Então, anos atrás, nós, de criança, pulávamos muros, entrávamos nos campinhos das escolas, nos campinhos mesmo das associações de moradores, e jogávamos futebol, e éramos motivados a fazer isso pelos próprios pais. Vai, Marcel, pula esse muro e vai jogar bola. Hoje já não existe essa motivação. Por quê? Sair da tua casa, pular um muro, já não só exige um gosto, um prazer próprio pelo esporte, mas também representa um perigo, né? Hoje tem muito louco solto na rua. Os pais hoje também estão cada vez mais longe de seus lares, né? Já pai e mãe, a maioria já não mora junto, famílias desfragmentadas, divididas, e filhos que encontram nas redes sociais, nos celulares, no computador, no videogame, o que precisam, que é manter a sua cabeça longe da realidade. Então, nós temos ferramentas para recuperar isso, mas você precisa decisões políticas que sejam acordes a essa necessidade. Perfeito. Ô, Léo, antes de entrar na questão de treinador, propriamente dito, me permita ainda só uma última questão sobre o jogador, o indivíduo. Um fenômeno que a gente observa aqui no Brasil é o seguinte: cada vez mais cedo os jovens brasileiros estão indo para a Europa. Se antes o jogador tinha 2, 3, 4 temporadas aqui no Brasil com destaque, hoje ele vai ter meia temporada, uma temporada, às vezes ele nem chega no profissional. Os scoutings, os olheiros, como se diz aqui da Europa, já vêm pegar cada vez mais cedo esses atletas. Para você, é um fenômeno apenas econômico ou vai além da parte econômica? Por que eu pergunto isso, Léo? Para terminar o processo de formação desse jogador lá na Europa. O Vinícius Júnior foi muito cedo para o Real Madrid, o Rodrigo dos Santos também muito cedo. Neymar foi um caso à parte porque havia uma questão de marketing por trás, ele ficou alguns anos a mais no Santos antes de ir para o Barcelona, e eu já vi uma dificuldade do Neymar no início do Barcelona, porque já apresentou, Léo, numa certa idade, com mais de 20 anos, alguns comportamentos, alguns vícios difíceis de serem mudados. Mas, enfim, com 6 meses, 1 ano, a gente já viu o Neymar do Barcelona sendo outro jogador. Então, não é só a parte econômica isso, né, Léo? É a realidade social também. Temos um exemplo muito, muito claro. Agora está se repetindo com um jogador brasileiro, né? Está indo para a MLS, do São Paulo. Mas a gente teve o caso, há muito pouco tempo, do Ezequiel Barco, do Independiente, campeão com 17, 18 anos da Sul-Americana, batendo um pênalti decisivo no Maracanã. Um garoto que tem um potencial de seleção, de time top da Europa, e ele escolheu com seu representante e com a sua família deixar o Independiente, deixar de crescer, deixar de ter uma oportunidade no futebol grande europeu, que viriam as oportunidades, e não foi para a MLS, porque ele queria ter uma estabilidade econômica e social, poder sair na rua sem ser sequestrado, sem que seus pais tenham sua casa invadida. E essa é a realidade do Brasil também. Então, são muitos fatores que que pesam muito nessa decisão. E, por outro lado, em paralelo, também essa pressão que a garotada já exerce, recebe por parte de empresários, agentes, sendo muito garotos. Então, hoje temos trabalhos em categorias de base, treinadores sub-15, sub-17, mas imagina só, sub-15 e sub-13, discutindo, dialogando com representantes. É um absurdo. Então, que o clube tenha entrado nessa velocidade ou nessa loucura, mas que o futebol tenha se permitido que fosse invadido seu espaço, que sempre foi tão sagrado, por atores que estão, de alguma maneira, contaminando a vida saudável dos clubes. Então, são muitos os fatores que acabam pesando nessa decisão, jogadores que deixam sua vida social, suas famílias e demais, e vão para uma vida um pouco mais estável, e até para países que vão afastá-los do que a gente antes sentia que precisava, que era sentir a glória. Hoje parece que o jogador já não quer glória, nem com a camisa da seleção, nem em clubes que
que o potenciem para esses fins. Você acha que os clubes europeus vêm mais cedo também para terminar esse processo de formação lá? Porque depois de uma certa idade é muito difícil mudar comportamento de jogo, Léo? Eu não sei se até esse ponto, porque tem determinados aspectos fundamentalmente técnicos e até os coordenativos e técnicos. E a partir dos 14 anos você já não modifica. Então, assim funciona o cérebro humano. Você aprende até os 14 anos. A partir disso, em média, a partir disso você só aperfeiçoa. Então, tecnicamente, coordenativamente, aspectos essenciais você já não corrige. Então, jogadores de 17, 18 anos, 16, que fogem para a Europa, irão assimilar outros aspectos. Conhecimento tático, viver uma transformação física, mas fundamentalmente serem imersos numa vida social diferente. E os retire um pouco do abandono que existe hoje aqui no país, mas também no nosso continente, para ir para uma vida um pouco mais estável que permita continuar construindo nas fases corretas, mas tem os aspectos que não foram construídos, já não há como substituí-los. O tempo já não permite isso, Marcelo. Perfeito. Ô, Léo, entrando agora na questão do treinador, você é coordenador de cursos da AFA, como que é o conteúdo programático desses cursos? Léo, a gente tem agora na CBF um movimento recente, né, com as licenças, mas eu queria focar nisso que você é um expert, você é coordenador, você veio para o Brasil por conta dos cursos para trazer a metodologia. Como que é o conteúdo programático, Léo? O que o treinador encontra nesse curso da AFA? Todas as federações do nosso continente hoje estão amparadas pelo livro da Convenção de Treinadores da Conmebol. Então, a Conmebol hoje exige determinados conteúdos, determinada quantidade de horas mínimas para cada uma das licenças. Então, o que um pouco diferencia a escola argentina das outras escolas é que não vai pelo mínimo, vai pelo teto, não pelo piso. Então, a escola argentina vai além dos conteúdos mínimos exigidos pela Conmebol, então estabelece uma quantidade de horas importante de conteúdos e matérias que tornam um profissional de forma integral, desde psicologia esportiva, preparação física, medicina, biologia, biomecânica, além das partes tática, técnica, enfim, história, regulamento, pedagogia, são um combo, gestão, são um combo de disciplinas que fazem e te tornam, de alguma maneira, um profissional com recursos, com elementos. Então, e não é só o fato de você receber um conteúdo e estar em tua decisão o que você vai aprofundar e o que você prefere descartar. Isso não existe na escola argentina. Todos os conteúdos precisam ser estudados e você precisa dar conta do aprendizado, porque você realiza provas todas as semanas, faz um trabalho toda semana e assim ao longo do tempo que leva o curso. Então, a média, a formação completa, desde a licença C até a licença Pro, leva quase 3 anos. Quase 3 anos. Aqui os cursos no Brasil, eles são bem menores. Ô, Léo, e assim, aqui o meu objetivo, eu vou reiterar, porque assim, trazendo você, eu quero abrir o leque, eu quero trazer coisas novas para quem está acompanhando a gente, e você tem muito a oferecer. Não é uma comparação Argentina-Brasil, não é isso, é trazer, expor o seu ponto de vista, que para mim ele é muito rico. Mas um fato é irrefutável, o técnico brasileiro não tem espaço no mercado europeu. E isso é um fato, não tem técnico brasileiro nas principais ligas do mundo, e aí eu não falo da elite, eu falo de um clube pequeno, por exemplo, na Inglaterra, que luta contra o rebaixamento, talvez. Ele não vai buscar, em hipótese alguma, um técnico brasileiro. Alguns técnicos argentinos têm sucesso, estão no topo. Para você, Léo, qual é a diferença? E repito, eu te conheço, já vi várias postagens, já vi várias falas suas, você não desmerece, você traz um ponto de vista enriquecedor. Na sua opinião genuína, o que separa isso? Por que técnico brasileiro não consegue esse alto mercado, esse grande mercado? Se fala que é por causa da licença que não é aceita, se fala porque ele não fala outra língua, né? A cultura do Brasil ela não é bilíngue, é o inglês aqui, uma pouquíssima parte da população fala inglês.
E eu sei que na Argentina, no Uruguai, no Chile, existe uma educação diferente. Mas, enfim, Léo, na sua visão, estudando, você esteve no Brasil desde 2014. O que você enxerga sobre isso? O convencimento. O profissional ainda não transmite esse convencimento. Então, é para isso que estamos, de alguma maneira, colaborando. A missão de abrir o espaço da Escola Argentina no Brasil, justamente, não é para mostrar diferenças e pretender diminuir o profissional brasileiro. Se estamos apostando ao Brasil, é porque estamos convencidos que o Brasil tem potencial para recuperar esse espaço perdido. Então, muitas vezes, um pouco colando nessa tua fala, muitas vezes tem acontecido que muitos profissionais, não só da mídia, senão colegas, que entendem ou querem, de alguma maneira, etiquetar a nossa passagem pelo Brasil como que a gente está aqui debochando o profissional brasileiro. Pelo contrário, estamos investindo tempo, esforços em ajudar o profissional brasileiro da mesma forma que outras escolas têm se esforçado por ajudar a escola argentina quando foi preciso. Então, o profissional brasileiro hoje não transmite essa confiança, não tem esse poder de convencimento para fazer transformações realmente estruturais. E eu falo de transformações que atravessam todo o clube em seu todo, em sua totalidade. Não só cuidar de um elenco de 25, 30 profissionais. Vai além disso. Então, o profissional brasileiro ainda não conseguiu atingir essa meta, ou porque não quer, ou porque ainda não recebeu as ferramentas adequadas. Então, essa diferença ainda é abismal, é muito grande. Há um abismo muito grande, muito pronunciado culturalmente na parte formativa e necessitamos, de alguma maneira, resgatar. E isto vai, eu insisto, vai além dos cursos de treinador, são independentes dos cursos de treinador. Precisamos debater profundamente uma mudança e uma reestruturação no processo educativo no Brasil, integral, ensino fundamental, ensino médio, porque se temos hoje jogadores cada vez menos capazes intelectualmente, esses mesmos jogadores são os que no futuro se tornarão chefes de vestiário, chefes de elenco, chefes de projetos dentro de clubes, diretores, tomarão decisões por seus clubes. Então, se a gente não investe neste processo estrutural, o futebol brasileiro não vai se manter equilibrado, vai ser cada vez pior, vai ser cada vez mais instável. Não, perfeito. Ô, Léo, e aqui a gente tem uma questão que ela é social, eu não consigo falar do futebol sem falar da sociedade. A gente lê pouco aqui no Brasil, a gente estuda pouco, e a literatura ela vai chegar um pouco atrasada para cá. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo hoje, estudando o futebol brasileiro, eu cubro desde 2007 praticamente todos os jogos dos times paulistas, né? Eu estou aqui em São Paulo, eu acompanho de perto Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, praticamente todos os jogos. Eu vejo uma dificuldade, de maneira geral, muito grande, Léo, em ataques, em construir situações vantajosas ofensivas. Falo do atraso porque a gente já tem boas marcações, por N fatores no futebol é muito mais fácil defender do que atacar. A gente podia falar por horas disso, mas enfim. O campo é grande, o gol é pequeno, você tem que manusear para defender apenas o espaço e a sua meta. Para atacar, você tem que manusear a bola, né? O pé está longe do cérebro, então é mais difícil você manusear com o pé do que com a mão, por exemplo. Enfim, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero falar de que a gente já avançou um pouco em situações defensivas. Você vê compactação, você vê marcações por zonas já bem estruturadas. Mas o ataque aqui no Brasil, Léo, ainda é muito sofrível, ainda é muito aleatório. Você está desde 2014 aqui no Brasil, vendo jogos também, imagino com essa mesma frequência que eu. Você concorda com isso? O próximo passo aqui é criar mecanismos, situações coletivas de ataque? Eu creio que temos algumas fases intermédias que ainda também não foram atingidas. O Brasil omitiu e esqueceu o seu espírito ofensivo, precisa recuperar recursos para trabalhar ativamente em fase ofensiva, mas defensivamente, os times brasileiros que mostram estes sinais defensivos, eles não defendem atacando. Então, percebemos que muitas equipes que adotam esse comportamento, e no futebol brasileiro temos muitas, se não a grande maioria, que priorizam o seu trabalho defensivo, seu modelo está ajustado ao processo defensivo,
mas não há um espírito defensivo visando um ataque. Então, a gente trabalha, treina, ataca defendendo, porque temos recursos defensivos em fase de ataque, mas também defendemos atacando, porque também temos recursos táticos de ataque dentro do processo defensivo. E é isso que está faltando. É isso que identificamos no que observamos no dia a dia no jogo. E esses recursos ainda ou não chegaram, ou ninguém se preocupou por ir buscá-los. E, Marcel, estudar futebol não é assinar o Premier, não é assinar a Liga da Inglaterra e assistir todos os jogos, não é viajar para a Inglaterra ou para a França, para a Itália, assistir 3, 4, 5 jogos. Estudar, conhecer a cultura de outras escolas, é sentar, fazer cursos de outras federações no continente, na Europa, investir na qualificação e na capacitação. E é isso que o brasileiro vem rejeitando, que tem tem uma grande alergia em relação a esta troca, porque existe ainda uma soberba tão grande que impede que o profissional brasileiro cresça ou construa uma nova imagem. Tá? Essa é uma opinião que pode ser discutível, mas de quem enxerga de fora o mercado brasileiro, mas entende o que está acontecendo no mercado estrangeiro, pode, de alguma maneira, traçar, nesse caso traçar um paralelo e tirar uma conclusão próxima a uma validez. Ô, Léo, como que você enxerga o treinamento? Você tem uma metodologia, uma pedagogia que você mais se identifica? Por que eu falo isso, né? Os últimos 2 times brasileiros campeões da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, foram treinados por técnicos portugueses. O Abel Ferreira chegou no Palmeiras na reta final da Libertadores, mas foi ele o técnico campeão, e a gente sabe que a escola portuguesa valoriza muito o treino. E acompanhando treinos aqui no Brasil, eu ainda vejo, Léo, uma falta de metodologia muito clara, né? Ainda se faz muito treino analítico, sem jogo, sem oposição, enfim. Já vi técnico de Série A fazer o treino 10 minutos antes da atividade, no papel de pão. O jogador ainda treina de qualquer jeito, se aceita treinar de qualquer maneira ou perder a atividade por motivo banal. Né? O jogador ainda não fica concentrado o tempo todo, a gente resvalou já nisso, se não está no treino, não vai ser transferido para o jogo. Mas, enfim, como que você avalia o treino? Você enxerga de qual maneira? Você tem uma metodologia que você acha melhor? Ou é muito uma inteligência circunstancial de entender o que o seu grupo te oferece e aplicar uma metodologia mais específica? Enfim, queria que você falasse sobre isso um pouquinho, Léo, por favor. Primeiro temos que identificar qual é a nossa missão. Se estamos dentro de um processo formativo, se estamos no futebol profissional, estando no futebol formativo, que fase estamos atingindo, idades estamos trabalhando. E nossos objetivos formativos, eles têm que concordar com os objetivos institucionais das diretorias dos clubes. Então, o nosso processo de treinamento dentro, por exemplo, do futebol formativo, precisa ser estruturado para cumprir com determinadas fases de aprendizado. Então, determinadas idades, priorizar determinados aspectos técnicos, determinadas idades, priorizar determinados aspectos táticos, e dessa forma vamos estruturando nossos treinamentos, visando chegar ao dia do jogo, e eu creio que aqui está a chave de tudo, como o último dia, a última sessão de treinamento da nossa semana, do nosso microciclo. O jogo tem que ser entendido como treino. E aí onde nos afastamos metodologicamente. O Brasil se encontra hoje num cenário competitivo a nível de categoria de base, onde a única coisa que importa é o resultado no final de semana num jogo competitivo. Estamos esquecendo o treino. Então, metodologicamente, como devemos trabalhar, ou como entendemos devemos trabalhar, visar um objetivo, traçar um objetivo de acordo ao jogo de final de semana, mas que seja coerente com aquilo que a gente vem trabalhando. Então, temos uma semana de trabalho, nosso primeiro microciclo, vamos trabalhar transições, ou saída de bola, o que for. Mas isso tem que se ver espelhado no nosso último dia de treino, que é o final de semana, é o sábado ou domingo.
Então, primeiramente, para estabelecer qualquer metodologia, ou discutirmos qualquer metodologia de trabalho hoje no futebol brasileiro, especificamente no futebol formativo, temos que exigir que nós, diretorias, o comando das instituições esportivas hoje do Brasil, entendam que aqui o que importa não é o caneco, aqui o que importa não é a liderança de um Brasileirão sub-11, aqui o que importa é a gente transformar esses garotos que estão crescendo, estão evoluindo, precisam chegar à primeira equipe preparados, formados, com competência, com recursos. Ô, Léo, e só para fechar esse assunto, o técnico do profissional aqui no Brasil, ele lamenta e coloca até por uma questão de falta de qualidade maior, mais apurada no trabalho, a pouca permanência. A média de Série A e Série B de um treinador é de 2 a 3 meses aqui no Brasil. Para você, isso é causa ou é consequência? Ele fica pouco porque ele trabalha mal ou ele trabalha mal entre aspas, né? Para ninguém ficar relindrado. Ele não valoriza muito construir aspectos importantes para uma equipe porque ele não tem tempo, ele tem que dar o resultado a curto prazo. O futebol não dá tempo. Não, o futebol profissional, né? Ele não outorga tempo. Não temos tempo para... Normalmente, né? Não temos tempo. Então, existem comparações que é fácil a gente comparar. É a língua, é isto, aquilo, é o tempo. Mas, e todos agora querem se comparar ao trabalho do Klopp no Liverpool. Não, porque ele teve 3 anos, deram tempo para ele. Mas, ao longo desses 3 anos, foram mostrados ou exemplificados alguns sinais que faziam parte de objetivos que foram traçados entre comissão técnica e diretoria. E é o que falta aqui. Aqui as diretorias no Brasil não sabem o perfil do treinador que estão contratando, desconhecem completamente. Normalmente contratam pelo jornal, isso é uma realidade. E os objetivos não são traçados em função de cenários reais. Os treinadores aqui trabalham somente pelo resultado. Isso resta muito das possibilidades de coragem, de ousadia. A gente está exigindo do treinador brasileiro ousadia, coragem, criatividade, mas o sistema também não ajuda. Então, está muito limitado o treinador brasileiro para a realidade do futebol brasileiro e para as exigências hoje do futebol brasileiro. Então, e todos os atores são responsáveis por isso. Diretores incompetentes, jornalistas que cobram desmedidamente e exigem aquilo que nem o treinador, nem o clube está capacitado para poder entregar e fornecer no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, e não fugindo da tua pergunta, não temos tempo. Se não mostramos sinais de alguma mudança, se não há sinais que demonstram que estamos indo por um bom caminho, independentemente do resultado imediato no curto prazo, não faz sentido para um clube manter, no caso, um profissional no cargo. Então, da mesma forma, eu há pouco tempo fiz uma comparação um pouco que foi tirada de contexto, mas não deixa de ser real. Se você contrata um médico para a tua clínica e teu médico só mata pacientes todos os dias, você não vai manter porque ele está aprendendo ou ele precisa de tempo para trabalhar. Se ele daqui a 6 meses consegue salvar 90% das vidas, tudo bem, mas isso não justifica que você vai manter um profissional durante 6 meses matando pessoas. Então, salvando as distâncias, no futebol a gente não mata ninguém, mas não há tempo. Tá? O futebol não dá tempo, não temos tempo de resposta. Essa é uma realidade da profissão. Mas aí o antídoto seria o quê, Léo, para fechar? É uma competência maior, você criar situações em que rapidamente aparece o resultado do seu trabalho. Claro que uma coisa é você pegar desde uma pré-temporada, outra coisa é você chegar no meio do campeonato. Muito técnico chega no meio do campeonato, o Abel Ferreira chegou no Palmeiras no meio de uma competição. O que é? É essa percepção mais apurada de saber o que funciona rapidamente? Sem dúvida. Aí você tem que ter recursos para entender quais são as características do teu elenco, como você consegue ter resultados no curto prazo, mas qual é o problema aqui? Quais são os resultados que você quer ter no curto prazo? Você não quer perder ou você quer vencer? Então, aí é onde encontramos um pouco essa perna que está faltando na mesa. Então, o profissional, a média, né, do
do profissional brasileiro hoje está se segurando da perna do não perder. Então, para manter sua função, seu cargo, seu trabalho e sua própria imagem, hoje está amarrado à perna do não perder, mas isso acaba perdendo. Então, são 20 equipes, só uma vence, só uma é campeã. As outras 19 equipes irão perder a competição. Tudo bem, vai entrar no G4, outra vai entrar na Sul-Americana, outra vai se salvar do rebaixamento, mas as decisões não são tomadas por objetivos. Não, os objetivos no Brasil não são claros. Todos os clubes, os 20 clubes de Série A do Brasil, parecem que têm um único objetivo, vai ser campeão do Brasileirão. Senão, não se entende o motivo pelo qual, por exemplo, o São Paulo demite o Fernando Diniz, que mostrou sinais, um elenco jovem, um elenco com peças interessantes, para o que o São Paulo vinha rendendo e vinha dando, e que seria necessário e seria até saudável para a instituição apostar a uma continuidade. Não foi um treinador que não mostrou sinais, senão tudo pelo contrário. Então, são essas questões que creio que devemos considerar, tanto na análise quanto no debate e na discussão, para entender o que está faltando aqui e o que a gente pode fazer para mudar alguma coisa. Ô, Léo, e só em cima disso, quando você fala do medo de perder e do querer ganhar, você não está falando de um jogo de ter 70% de posse de bola, né? Você pode ter uma marcação num bloco médio, um bloco baixo, mas um contra-ataque muito bem estruturado, né? Você está falando de conceito muito maior do que comportamento de jogo, né? Exato. Existem inúmeras alternativas ou vias para você vencer um jogo ou não perder um jogo. Então, vai além um pouco disso. Aqui faltam ideias, falta criatividade, falta ousadia. Estamos vendo equipes brasileiras que pouco se discutem, que pouco se falam na mídia brasileira, equipes que praticamente passam o tempo todo dentro da sua própria área defendendo. E quando tem a bola, cospe, vomita a bola, porque não tem interesse, tem nojo pela bola. Então, são estas questões que precisamos discutir, entender o que falta. Por que aceitamos isto? Por que pensamos que estamos indo por um bom caminho? Por quê? Não temos que perder? O futebol deixou de ser esse. Então, se visitamos um pouco o que está acontecendo no futebol europeu, que o brasileiro tanto quer pertencer, tanto quer voltar, e tem tanta necessidade por recuperar esse espaço, equipes até pequenas, com poucos recursos, estão perdendo a categoria ou limitando as suas possibilidades de manter uma categoria por ser ousadas e por entregar um espetáculo que seja um pouco mais cativante. Tá? Temos equipes que estão chegando a grandes competições, a Europa League, equipes que não faziam parte desses grandes ou médios clubes do futebol europeu. E falo do Granada, falo do Getafe, falo do Levante, enfim, temos um monte de exemplo que se afastaram dessa antiga ideia de não perder e apostaram a encontrar um veículo diferente para tentar ganhar alguma coisa, pelo menos. Não, perfeito, porque a gente convencionou de maneira equivocada, na minha opinião, aqui no Brasil, de que uma equipe só joga bem se ela tem mais posse de bola. E aí fica aquela posse, né, Léo, inútil. Né? Aquela posse que não é agressiva no terço final, que volta naquela minha pergunta que eu te fiz. Se falta saber atacar aqui no Brasil, que não adianta nada. A posse ela tem que ser um meio. Então, se você tem um jogo muito mais pautado no modelo ou no número de porcentagem de posse de bola, não te aproxima da vitória em nenhum momento, né, Léo? Não é por aí, né? Mas, enfim. Ô, Léo, quero te agradecer demais pela sua agenda, pelo seu espaço. Né? Eu acredito que quem ficou até o final com a gente pôde aprender muito, porque você tem muito conhecimento. E a pergunta final que eu sempre deixo é a seguinte: como que você imagina o cenário daqui 3 anos? Hoje é dia, a gente está gravando esse material dia 18 de fevereiro de 2021. Como que seria, como que você gostaria, na verdade, que fosse sobre o futebol brasileiro, porque você está inserido nessa nossa realidade aqui. Uma entrevista daqui 3 anos, em 2024, fevereiro de 2024, como você gostaria que fosse um bate-papo nosso ou as discussões acerca de tudo que a gente falou aqui, Léo? Gostaria primeiramente que a soberba sumisse um pouco do nosso ambiente. E eu vejo difícil que isso aconteça.
que a gente conseguisse recuperar o espírito brasileiro fraterno, humilde, solidário. É o que a gente perdeu. Então, temos hoje um ambiente muito tóxico, muito violento, dentro e fora do futebol. Então, eu gostaria de ver um futebol brasileiro daqui a 3 anos, menos violento, mais solidário e mais próprio do que o mundo sempre bebeu do brasileiro. Não só alegria, senão solidariedade, fraternidade. Então, se conseguimos recuperar um pouquinho disso, o futebol brasileiro, naturalmente, ele volta aos poucos a ser o que soube ser e merece ser. Perfeito. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Foi incrível esse bate-papo com você. E a gente, com certeza, vai se esbarrar aí nesse mundo da bola. A gente agora já está com um contato mais estabelecido. Se você me permitir trocar material, trocar figurinha, trocar ideia com você, vai ser um grande prazer. Mais uma vez, obrigado pela atenção, Léo. Obrigado a você, Marcelo. Um grande abraço. E um abraço para a audiência também. Valeu.